agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. 2. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. 3. Até um pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em casa, na tua casa, e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. E ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono, e também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração ao Senhor dos exércitos. Exulta-me o meu coração, ó Deus de Jacó, na tua presença. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o seu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Amém? Esse salmo é um salmo épico. Gente, como é lindo esse salmo. E ele é característico, ele está caracterizado dentre aqueles salmos que as pessoas cantavam, que as pessoas agradeciam a Deus enquanto elas saíam das suas casas e subiam para Jerusalém. Quando eu falo subida, é subida mesmo. Subiam para Jerusalém. E no meio, né, dessa caminhada havia vales. No meio dessa caminhada, como você sabe que é um deserto lá, o que há? No meio dessa caminhada há desertos. E aqui não se sabe onde é essa localização, mas tem um vale que se chama Baca. E esse vale ele é muito seco. E esse vale é muito árido, sem nenhuma fontezinha de água por perto. E esse vale era chamado de Vale de Baca, ou seja, Vale de Lágrimas. Baca significa lágrimas. Então, Vale de Baca é o Vale das Lágrimas. Todos nós, queridos, passamos por vales. Todos nós passamos por dificuldade. Mas você há de convir comigo que existem algumas que são mais fortes que as outras. Eu tenho certeza que aqui na igreja, de um jeito ou do outro, alguém já passou por um vale de Baca. E eu confesso para os irmãos, eu já passei alguns. E um desses foi justamente quando eu tive câncer. Interessante, amados, que eu nunca reuni a igreja, eu nunca reuni vocês, desde quando, né? Desde essa época, e contei realmente como aconteceu as coisas. E aí, enquanto eu preparava, enquanto eu escolhi algumas fotos, eu pedi ao Senhor, falei assim, Senhor, são tantas coisas, são tantos pequenos milagres, são tantos pequenos e grandes vales. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, selecione aquilo que eu vou falar nessa manhã. Porque, queridos, nos nossos caminhos, nem tudo é rosa, nem tudo é flores. Nos nossos caminhos, infelizmente, vamos ter sim montes, mas vamos ter vales. Mas na presença do Senhor, oh glória a Deus, tem um texto que diz assim, que na tua presença todos os vales são aplanados. Aleluia. Oh glória a Deus, perdão, todos os vales são aterrados e todos os montes aplanados. Aleluia. Confesso para vocês que eu estou um pouquinho nervosa para falar sobre esse assunto. Então, se eu dar uma trocada aí, se me perdoe em nome de Jesus. Mas é algo que ainda mexe muito comigo. Porque a gente passa dificuldades, passa os momentos de dor, de luta, de vale, entendeu? E elas trazem marcas, elas trazem cicatrizes.
Então, as cicatrizes, queridos, nem sempre são algo ruim. Mas as cicatrizes nossas, sejam elas no físico, sejam elas na alma, sejam elas no espírito, é para você lembrar que sim, que você teve uma ferida aberta, mas que também sim, você foi curado. Aleluia! Então sim, eu tenho cicatrizes não somente na minha alma, no meu espírito, mas no meu físico, a respeito desse tempo tão difícil. Bom, eu quero só dar um históricozinho para você. Eu descobri um nódulo no meu seio em março de 2015. Março de 2015, eu sempre fui, no Brasil eu trabalhava no sistema de saúde e tudo mais, então fazendo aquele autoexame que toda mulher sabe que deveria fazer. Por favor. Você tem uma mulher aí do seu lado que fala assim pra ela, mesmo ela sendo jovem, você tem que fazer o autoexame das suas mamas. Em nome de Jesus, achou uma coisa estranha, fala pra ela, vai no médico, olha. E é suposto, quando você vai no médico, aquele exame clínico, que a gente deveria fazer anualmente, a gente sabe que esse exame clínico, que a gente tem esse físico, que se chama. Então, uma das coisas que o médico teria que fazer, e eu já vi que normalmente não fazem, não se ligam, não lembram disso, é examinar as mamas da paciente. Então, que você seja a cuidadora do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, eu descobri que tinha um nódulo ali no mês de março. E eu fiquei, sei o que é isso, o que é isso. De vez em quando eu apalpava, estava ali, não diminuía, não crescia, E aí eu fui caminhando. Não doía, porque câncer não dói. Porque câncer não dói, tá, gente? Câncer não dói. Se você apalpar ali e tiver dor, tiver uma dorzinha, um desconfortozinho, ou sabe, como se tivesse inflamadinho, alguma coisa, não pode ficar tranquilo, que a primeira coisa que você pode descartar é câncer. Câncer não dói. Então, queridos, e foi passando, a vida aqui, não preciso nem falar, do jeito que a gente vive. Aí, uma certa semana de agosto, eu apalpei meu seio, para, como diz, checar como é que estava ali, E eu senti que aquele nódulo, ele mudou. E mudou, assim, muito rápido. E aí, passou 2, 3 dias, eu apalpei de novo, senti que ele mudou mais ainda. E aí, eu cuidava das crianças, onde ali a irmã Juliette mora, E ajoelhei no chão, sempre era o meu momento, naquela época era o momento de orar, então eu colocava as crianças para dormir e orava ali mesmo. E aí, coloquei meu joelho no chão, minha cabeça, no chão, minha testa no chão, e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? E foi um ano muito difícil, de muitas dificuldades. E aí, o Senhor não me respondeu nada. O Senhor abriu minha visão, e eu vi de repente chegando um anjo perto de mim. Ele pegava uma coxa, tipo uma manta, sabe? Branquinha, e jogava nos meus ombros. Ali naquele exato momento eu entendi o que estava diante de mim. E aí imediatamente, naquele dia mesmo, eu peguei o telefone e liguei para a clínica. E aí imediatamente a clínica já marcou um atendimento para mim. Fiz exame, fiz ultrassom, fiz mamografia. E por fim, no dia do meu aniversário, em 2015, 26 de agosto de 2015, eu fiz a biópsia. E aí, 7 dias depois, eu fui na clínica para que as pessoas, para que me dessem o resultado. E a médica começou a falar comigo. E a gente com esse inglês nosso, e eu sempre fui muito avessa a tradutor, porque eu acho que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que me concentrar em fazer, e eu nunca gostei de tradutor. E aí a médica começou a falar comigo o que tinha dado o resultado. Eu, ok, tudo bem, compreendo. Olha, eu vou te encaminhar para tal lugar assim, assim. Você já vai sair com tudo agendado, sim. E aí a médica virou assim para mim. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu falei, sim, doutora, eu tô compreendendo o que a senhora tá me falando. E aí ela saiu da sala, aí veio uma enfermeira e falou tudo de novo, aí veio uma tradutora, falou tudo de novo, e por fim a doutora entra na sala de novo, e aí ela perguntou mais uma vez, depois do tradutor vir, depois da enfermeira vir, isso eu fiquei umas 2, 3 horas na clínica. E aí ela falou assim, você está entendendo o que eu estou te falando? Eu falei assim, doutora, deixa eu falar uma coisa para a senhora.
Porque eu tava nervosa, claro. Eu não tava... Porque normalmente quando a pessoa recebe esse tipo de notícia, ela chora, ela desaba. E eu não, eu tava ali relativamente tranquila. Claro, um pouquinho nervosa, evidente. Mas eu tava muito tranquila. E aí, na hora que ela falou assim pra mim, se eu tinha certeza, a última vez que ela falou isso, eu falei assim, doutora, eu sei, eu entendi muito bem o que a senhora tá me falando, mas eu também entendo que eu tenho um Deus na minha vida e Ele vai cuidar de mim. Aleluia. E aí, naquele dia, 7 dias depois do meu aniversário, começa uma caminhada na minha vida. Começa um vale na minha vida. E aí eu fiquei aqui pensando o que eu poderia trazer para vocês. Porque eu não quero simplesmente contar uma história. Eu não quero simplesmente dar um testemunho. Eu quero que você seja edificado com o meu testemunho. Eu quero que você seja tocado pelo testemunho, mas entendendo o que você pode fazer nos seus vales. Amém. Você entende? O que você pode fazer nos seus vales? Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é esse versículo que está aí, João 19:33. No mundo vocês terão aflições, mas tende Bom ânimo. Então, queridos, não importa se você é preto, se você é branco, se você é homem, se é mulher, se você não faz nada na igreja, se você é pastora, como eu já era na época, não importa. Nós teremos aflições. Mas a promessa do Senhor é que você não vai estar sozinho. Aleluia. Salmo 23 diz o seguinte: enquanto eu passava pelo vale, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, amados, nós passamos os vales, passamos as dificuldades, mas o Senhor está com você. Eu gosto muito de uma história muito antiga e ela fala a respeito de um homem que foi para o céu, morreu e aí ele foi ver no telão a história da sua vida, a caminhada da sua vida. E aí naquela caminhada ele via que em muitos momentos tinha 4 pegadas na areia, 2 dele e 2 do Senhor. Então quer dizer que na caminhada dele o Senhor estava sempre andando do lado dele. Mas ele observou que em determinados vales, em determinados momentos da vida, que eram os momentos de vale de Baca, eram os momentos de lágrimas, só tinha 2 pegadas na areia. E aí ele, naquele momento, ele parou e falou assim: Senhor, me faz entender aqui uma coisa. Em todos os momentos da minha vida, o Senhor sempre esteve ao meu lado. Mas durante os vales de lágrimas, durante as dificuldades mais difíceis da minha vida, tinha somente 2 pegadas. Tinha somente 2 pegadas. E eu quero perguntar para o Senhor, por que o Senhor me deixou nos vales mais difíceis da minha vida? E aí, o Senhor olha para ele, Jesus olha: oh, meu filho. Oh, meu filho, é que nesses momentos, na verdade, eu estava te carregando no colo. Aleluia. Então, amados, nós precisamos ter essa compreensão inicial. Reconhecer que Deus está em nossos vales. Essa foto aí é a foto da primeira cirurgia. Porque, na verdade, eu não fiz só uma cirurgia, eu fiz 2 cirurgias para retirar o câncer. Depois eu fiz mais 2 para reconstrução e tinha que fazer uma terceira, aí eu desisti, isso é outra história. Mas eu fiz 2 cirurgias, essa foi uma foto da primeira. E aí, além das 2 cirurgias, eu fiz radioterapia, eu fiz quimioterapia. E durante esse processo, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui no seu vale, reconheça que somente que Deus é a sua fonte de força. Somente Deus é a sua fonte de força. Olha só, essa foto aí é lá no UMass. E até hoje é o meu lugar preferido, Worcester. E o UMass é um hospital maravilhoso. Às vezes a gente quer, tá aqui em Framingham, você quer ir para Boston. Mas numa necessidade, procure o UMass. Procure ir para lá, tá bom? É um hospital maravilhoso. E aí, aqui a gente tem isso, tem a oportunidade de ter os melhores tratamentos de saúde.
Antigamente, quando eu cheguei aqui em 2011, não era tão restrito como é hoje. Mas mesmo se hoje você passar por uma doença extrema aqui no estado de Massachusetts, você vai ter respaldo, mesmo você tendo aquele Mass Health limitado. E aí, queridos, aí foi o meu primeiro dia de quimioterapia. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, preste atenção, não importa se você tem todos os recursos ou não. O que importa é que você tenha Deus, Aleluia, ao seu lado. E aqui nesse salmo, olhem comigo aí no versículo 5. Como são felizes os que em ti encontram força. Como são felizes os que em ti encontram forças. Então, o que quer dizer isso? Para encontrar, você tem que fazer o quê? Procurar. Para você encontrar, você precisa procurar. Então, nos momentos de dificuldade, não é hora de murmuração. É hora de encontro com Deus. Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Por isso, queridos, não há força humana que resista ao vale de Baca. E foto da quimioterapia, você vai ver só essas duas. Aí, porque as outras são tratamentos. Porque, na verdade, em todas as quimioterapias que eu fiz, fora as internações, eu estava sozinha. Na minha época aqui, né, a gente não tinha essa questão de Uber e tudo mais, tal. Então, tinha um senhor, eu lembro muito bem dele, que ele era motorista, que fazia esses trabalhos de levar a gente pra cá, pra lá. Então, eu ia fazer quimioterapia com o senhor. Então, ele ia, me deixava lá, eu subia, fazia a quimioterapia. Aí 3 horas depois ele me pegava e aí eu vim embora para a enfermeira. Então, 90% do meu tratamento, queridos, eu estava sozinha. Meu Deus. Não tinha ninguém para me acompanhar no hospital, não tinha ninguém para me acompanhar nas químios, não tinha ninguém para me acompanhar nas rádios, eu não dirigia. Assim, queridos, sozinha. E aí, amados, a gente quer medir a presença de Deus de acordo com aquilo que a gente tem. E assim, como eu tinha um bom tratamento, mas eu tinha também a solidão. As minhas meninas eram pequenas, gente. A Sara tinha 15 anos. A Letícia tinha 13 anos. A Amanda tinha 11. E interessante que, no caso, a Sara é que mais vivenciou isso comigo. Claro, a Letícia também sentiu bastante, mas a Amanda, ela teve um apagão. Hoje, se você conversar com a Amanda, ela não vai lembrar, não vai te contar nada. O que ela vai lembrar é porque eu conto, porque eu falo, porque eu já falei. Ela teve um apagão na mente dela. Ela se fechou naquilo e foi ali o que o organismo dela entendeu para ela se guardar daquele momento tão difícil que nós estávamos passando como família. E aí, queridos, Hebreus 4:16 diz o seguinte: assim aproxima-nos do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Aleluia. Era isso que eu tinha, Jesus. Aleluia. Na verdade, eu tinha outro companheiro. Eu tive alguns companheiros. Eu quis trazer aqui para vocês algumas coisas que talvez no coração das pessoas, né, a gente não compreende que quem passa pelo câncer precisa. Então, no meu caso aqui tem vários lenços. E esses aqui são lenços mesmo, tá, gente? Da época. Eu desfiz de bastante lenços, mas esses aqui são lenços que eu usava. E esse aqui tem até uma foto aí, depois que vai passar, eu tô com esse aqui, ó. E aí, queridos, assim, além dos lenços, tem algumas coisas. Porque quando você faz químio, no meu caso, como eu já disse, tem vários efeitos colaterais. Então, dos casos que eu não consegui olhar. Então, em vez de ler, eu sempre gostei muito de ler, vocês sabem muito disso. Então, em vez de ler, eu ouvia. Ouvia a Bíblia, ouvia podcast, ouvia música, ouvi muita música. Eu passava a minha quimioterapia inteira ouvindo música. Porque eu me comprometi com o Senhor, na hora que eu descobri, olha só, de vez em quando a gente se compromete com umas coisas, né?
eu me comprometi com o Senhor para eu não murmurar. Eu me comprometi e falei, Senhor, eu não vou questionar. Eu não vou murmurar. Então, uma das minhas armas para manter a minha mente, a minha alma na presença de Deus foi isso aqui. Os foninhos. E aí, outra coisa, quando você tem químio, um dos efeitos que no meu caso aconteceu, é um problema de saúde, onde tem os nervos, né? E esses nervos ficam... Todo o seu corpo tem nervo, então a quimioterapia ela ataca a cobertura desses nervos. É como se fosse uma capinha, a quimio ataca isso. Então eu sentia muito frio e muita dor. Então isso aqui são meia, porque eu vivia de meia, de muitas blusas de frio. E outra coisa assim que também é nessa época é o teclado, porque eu nunca deixei de tocar. Aleluia. Eu nunca deixei de adorar. Irmãos, eu sei, durante esse tempo de tratamento, que foi 1 ano e pouquinho, eu faltei 2 vezes no culto. E o que eu fazia? Por causa dos efeitos fortes da químio, então eu tomava remédio. Então, eu tomava remédio para vômito, né? Para não vomitar. E eu tomava muito remédio para o intestino. Porque a químio me deu forte diarreia. Teve uma vez que eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando, o pai das meninas estava ali fazendo também. Então aí teve uma vez que eu estava trabalhando com as crianças e meu banheiro era em cima e eu trabalhava no basement. E uma vez me deu aquela vontade no banheiro, eu corri para ir no banheiro em cima, não consegui chegar no banheiro em cima. E aí no alto da escada, eu cheguei só no topo da escada, eu comecei a chorar. Porque às vezes, queridos, é vergonhoso para uma mulher, né, ter uma diarreia e não conseguir chegar ao banheiro. Então eu comecei a chorar. Então era isso que eu fazia. Chorava, orava e adorava. Uau. E aí para eu ir na igreja, o que eu fazia? Eu tomava uma dose muito, muito forte dos remédios de, tipo assim, eu tomava um pouquinho a mais, gente, confesso para vocês que o normal. Então eu tomava uma dose forte dos remédios. Tanto para diarreia, como para o vômito, como para dor. E eu ia para a igreja porque eu sabia que pelo menos umas 2 horas ali eu ia estar bem. Eu ia estar legal. Mas uma coisa que eu não tinha remédio para remediar, digamos assim, era justamente essa neuropatia, essas dores, esse choquinho que eu tinha nos nervos. Então, quando você tem neuropatia, é como se fosse um choque mesmo que você tá. Toda vez que você toca a mão, toda vez que você pisa o pé, você sente um choque. E aí eu ia pro teclado e eu tocava e dando choque. E eu tocando e dando choque. E aí, às vezes, eu tava lá chorando, né? As pessoas pensavam, pastor Lilian tá tão quebrantada, na presença de Deus. Tava nada, irmão. Tava sentindo dor mesmo. Dor mesmo. Mas eu decidi que eu não murmuraria. Eu decidi que eu não pararia de servir a Deus. Essa foi a minha decisão. E aqui também eu tenho máscara. Por que máscara? Porque a gente abaixa a imunidade e você não pode pegar doença. Então isso tem luva também. Muitos e muitos lenços para secar todas as minhas lágrimas. Como eu disse para vocês, a grande maioria delas foi só eu e Deus, o Pai e o Espírito Santo. Uma coisa interessante que me deu foi que é tipo um gosto ferroso na boca. Então eu não conseguia colocar, queridos, nenhum tipo de colher, nenhum tipo de garfo, nada de metal na minha boca. Então isso é um efeito comum da quimioterapia. Então o que eu usava para beber os líquidos? Canudo. Então tudo que eu bebia era canudinho. O que eu usava para comer? Só coisas de plástico. Porque é o que eu conseguia colocar na minha boca. Outra coisa que aconteceu comigo na hora da quimioterapia foi que, como eu perdi os cabelos, eu falei, Senhor, eu olhava no espelho, eu passava, gente, parece uma lagarta descascada. É o que eu me sentia. Uma lagarta descascada. Entendeu? Aquela coisa branca, né, e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a assistir vídeo de maquiagem no YouTube, gente. Vídeo de maquiagem no YouTube. Então eu comecei a aprender a fazer maquiagem. Na verdade, nem sempre eu ouvia, né? Eu ouvia vídeos. Então, e tinha também, quando você está fazendo químio, ressecou tudo. Todas as partes do meu corpo.
E uma das coisas que era muito ruim, que sangrava muito, eram meus lábios. Então, aonde eu ia, eu tinha um negocinho desse para passar na boca. E aí também, outra coisa que eu fazia para ajudar com esse gosto terrível na boca, à medida que eu podia, eu chupava bala. De preferência, eu gostava muito daquela que é sour, que é azedinha. Então, era que eu melhor descia para mim. Então, esses aqui, fisicamente falando, naturalmente falando, então, isso aqui que foram os meus companheiros durante essa minha jornada. Então, eu quero te lembrar que nas suas jornadas você não está sozinho. E todo vale carrega o quê? Carrega um ensino. Carrega algo. Então, você tem que estar calmo, tranquilo, para aprender também durante os vales. Para aprender coisas. E eu aprendi muito. Principalmente, no meu caso, a renúncia. Porque todo mundo pensa com relação a uma pessoa com câncer, pensa a pessoa magra, né? Mas na verdade, queridos, aquela pessoa magra é quando uma pessoa que está em estado terminal, que o câncer já tomou o corpo todo. Mas uma pessoa que está passando por tratamento, ela vai fazer o quê? Ela vai engordar. Sabe por quê? Porque antes de você tomar a quimioterapia, você sempre vai receber uma dose extravagante de corticoide. É uma bomba no organismo. Então, antes da quimioterapia, sempre tinha essa bomba de corticoide que eu tomava. E aí engorda muito. Você perde a referência de quem você é. E isso foi parte da minha renúncia. Eu perdi a referência de quem que eu era. Eu perdi a referência daquilo que eu podia. Gente, eu sempre fui, vocês me conhecem, luto, trabalho e sou ativa. E de repente você tem que parar. Porque a quimioterapia, na hora, até que eu não estava sentindo tão mal. Mas nos próximos 10 dias, queridos, era o vale. Então passava o primeiro, passava o segundo, nossa Deus, só ia descendo. Aí na hora que você estava melhorando de novo, um pouquinho melhor, chegava a próxima. Aí começava o ciclo tudo de novo. E durante esse tempo, eu aprendi a lição da graça. Eu aprendi a usufruir mais da graça. E eu aprendi a viver um dia de cada vez. Outra coisa que foi meu companheiro nos vales, aí você vai ver que tem uma coisinha preta aí na minha cabeça. Na verdade, é o quê? Porque uma das outras coisas que eu tive na quimioterapia foi foliculite. Então minha cabeça doía demais. Eu não conseguia encostar nada. Por isso que os lenços são tão assim, são tão macios. Sabe? Porque era o que eu conseguia colocar na minha cabeça. Eu não conseguia deitar na fronha do travesseiro. Então, aí um belo dia eu descobri que era mais fácil assim. Aí eu comprei essa cobertinha aqui, ó. Eu comprei essa coberta aqui. Então, onde eu tava, essa coberta tava atrás de mim. E essa aqui foi outra companheira que eu tive nos meus momentos, nos meus vales. Então, queridos, nos seus vales, o Senhor também, Ele é responsável por te dar conforto. Tem um versículo muito interessante que fala assim, que o justo, quando está doente, Deus afofa a cama dele. Olha só. Então, na doença, o justo tem a sua cama afofada. Então, nessas coisas aqui, numa coberta, eu vi o cuidado de Deus pela minha vida. Eu vi a mão do Senhor na minha vida. Porque você não tem para quem pedir ajuda. Você não tem. E interessante que no começo, quando você está passando por esse processo, as pessoas se comovem. As pessoas se reúnem. Nossa, Deus, vamos orar, vou fazer uma campanha para a pastora. Mas eu quero dizer para você, não se engane. Porque aquilo lá dura um mês no máximo. Eu vou dizer para você, dura um mês, depois passa. Ninguém mais lembra de você. Eu já contei isso aqui algumas vezes, que eu só tive uma pessoa para me ajudar. Falei bem sobre isso, que ia lá em casa fazer almoço, porque o meu marido da época não conseguia
cozinhar e cuidar das crianças e me ajudar, e eu ajudando ele, aquela coisa. Então cozinhar era uma coisa muito difícil para mim. Então essa irmã cozinhava para mim lá, que não era da igreja, gente. Interessante que a igreja era lotada, cheia de house clean. Gente, nunca ninguém falou isso pra mim: pastor, eu vou lá limpar sua casa. Porque as pessoas têm essa mania assim: ó, pastor, se você precisar de uma coisa, você me fala, viu? Não, irmão, você tem que ir lá e fazer. Pastor, eu tô indo na sua casa, eu posso ir hoje, eu posso ir amanhã, eu vou lá lavar seu banheiro pra você. Eu vou lá trocar sua cama pra você. Pastor, eu vou fazer uma comida. Pastor, tem alguma coisa que você gosta de comer? Tem alguma coisa que você quer comer? E por quê? Porque nesse período todo é muito difícil comer. Tô gorda, irmão, mas é corticoide, quase não comia. E aí uma das poucas coisas que eu comia era curau. Sabe curau, mingau de milho verde? Era uma das pouquíssimas coisas que eu conseguia comer. Ô, gente, como eu queria que alguém tivesse feito pra mim um curau. Ou podia até ir lá comprar, né? Pastora, o que você está precisando? Nossa, me traz um curau. Pegava o curau lá na padaria e levava para mim. Ninguém, amados. Nunca tive isso. Mas eu sei que o Senhor não me abandonou. Então aí fica a lição para você, mesmo se as pessoas te abandonarem, mesmo se as pessoas te decepcionarem, não tema não, querido. Você não está sozinho nos seus vales. E viva isso, um dia de cada vez. Foi nessa época que eu aprendi isso. E eu queria que você virasse a tua Bíblia aí, abrisse comigo, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, 34. Diz o seguinte: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Então, uma coisa que você precisa fazer no dia que você está no vale, no período que você está no vale, é lidar com um dia por vez. O que precisa hoje ser vencido? O que precisa hoje ser orado? E eu quero aqui contar para vocês uma história que eu tive dentro desse período de químio. Porque quando você me veio doente, aí no caso, como eu disse para você, eu fazia quimioterapia sozinha. Então não tem foto minha fazendo quimioterapia. Isso aí que aconteceu foi a vez que realmente eu quase morri. Então não foi o câncer que quase me matou. Foi um outro problema, um outro efeito colateral do câncer, a qual os meus glóbulos brancos abaixaram demais. E aí eu tinha acabado de sair de uma consulta médica. Uma pessoa tinha me dado carona, como era uma consulta médica, lá em tudo em Ulster, tá, gente? Nada de inferno. Uma pessoa tinha me dado carona e eu com muito frio, mas eu pensando que era só da quimio, porque eu sentia muito frio. Cheguei em casa, eu lembro que alguém me deu um pedacinho de pão, não sei se foi as meninas, não sei quem foi ali da minha família, me deu um pedacinho de pão e eu deitei, fiquei quietinha, eu tava já pra cair no sono ali, praticamente dormindo. E aí a Sara chega pra me dar um beijo de boa noite. Aí a Sara chegou e aí ela foi me dar um beijo de boa noite, ela viu que eu tava com febre. Então, a pessoa que tá fazendo quimioterapia, a última coisa que ela pode ter é febre. E aí foi a Sara, mais o pai dela, me levaram para o hospital na hora daqui de Framingham. Na hora que eles me examinaram, chamaram a ambulância de emergência, fui de ambulância para Ulster. Por quê? Porque ali realmente eu estava quase me despedindo da vida. E eu quero dizer para você, irmão, que as coisas, se você tem que entender que você tem um chamado, que você tem um propósito nessa terra. E se você seguir o Senhor, você não vai ver, você não vai morrer antes de vê-lo se cumprir. Você não vai morrer antes de vê-lo se realizar. E ali, aquele beijinho da Sara de boa noite, foi o que Deus usou para me salvar naquele momento. E aí eu fiquei um bom período, vários dias, acho que não sei se foi 7, se foi 8, acho que foi 6, não sei. Porque assim, algumas coisas são um pouco confusas na minha mente com relação a isso. E aí eu tive que tomar uma transfusão de sangue e aquela loucura. Ninguém podia me visitar, nem no horário de visita, por alguns dias.
Só depois de alguns dias que no horário de visita eles podiam vir me visitar e no caso vinha as meninas, vinha, né, e algumas, sabe, de vez em quando tinha alguma pessoa ali comigo. Mas, amados, a grande maioria do tempo, que jeito? Sozinho. Eu, o Espírito Santo e os meus companheiros aqui. Então, queridos, não desanime diante da solitude. Porque às vezes você não está sozinho fisicamente, mas você está sozinho no propósito. Suponhamos, você tem a sua casa, e aí você frequenta a igreja, mas aí só você é convertido. Ou só você é convertido de verdade, vamos dizer assim, né? E aí, queridos, naquele dia a dia seu ali, você sente que jeito? Sozinho. Então você precisa entender, irmãos, que na verdade, Jesus não está simplesmente te acompanhando, Jesus está te carregando. Aleluia. E como eu disse para vocês, eu fiz um compromisso com Deus de não murmurar. E foi nesse momento aí que, tipo assim, eu quase... Sabe quando tem um precipício, né? E aí você põe ela na porta, né? Eu quase pus o pé do lado de lá. Quase murmurei. E aí, numa madrugada, porque nesse momento fica muito difícil você dormir e tudo. Então, assim, eu tinha, como diz, aparelhos e eu tinha acessos em várias partes do meu corpo e tudo mais. E aí, né, numa madrugada dessas, eu me levantei para ir ao banheiro. E eu, ai, Jesus, tá difícil. E aí eu fui, como diz, né, tentar me distrair um pouquinho. Na porta da entrada do meu quarto tinha meus prontuários e tudo. E eu parei, eu olhei assim, eu fiz comecei a ver os dados, ler os dados da transfusão de sangue. Eles faziam isso, eles deixavam o prontuário dentro do quarto. Então quem fosse te atender já estava o prontuário, tudo ali, que estava sendo feito. E eu fiz mas esse aqui está falando que eu tinha recebido transfusão de sangue no dia. Eu falei, mas o negócio está errado. Está errado, porque meu sangue é A positivo. Ai, Jesus. E aí, imediatamente, tinham me dado uma transfusão de sangue de A negativo. Eu imediatamente, porque vocês sabem, né? Mulher grávida, o que faz? A primeira coisa que faz é exame de sangue. Então, por causa de quando eu estava grávida das meninas, fiz exame de sangue, eu sabia que meu sangue era A positivo. E aí, queridos, eu chamei imediatamente a enfermeira, porque eu apavorei naquela hora. Eu apavorei, falei para a enfermeira, olha, vocês me deram sangue errado. E eu sabia o que acontecia quando alguém recebia uma transfusão de sangue errada. E aí, vocês me deram sangue errado, meu sangue é A positivo. E a enfermeira, né, essa menina aí que não sabe de nada que tá falando, né, essa imigrante aí que nem fala inglês direito, não sabe o que ela tá falando, não. Ela falou assim, não, seu sangue é A negativo. Eu falei, não é, escuta, eu tenho 3 filhas e eu sei que meu sangue é A positivo, eu tenho 3 filhas. Eu não, seu sangue é A negativo. Nós fazemos teste toda vez que a gente vai fazer transfusão. E aí naquilo me deu um choque assim. Eu falei, opa. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava ministrando a minha vida de outra forma, trocando o meu sangue. Irmãos, eu não sei que jeito que aconteceu, não sei por que aconteceu. Isso para mim é uma incógnita na minha mente. Vou contar para vocês, vou confessar para vocês isso. Mas eu sei que meu sangue era A positivo, agora é A negativo. Glória a Deus. Então, amados, naquele momento ali eu entendi que são nessas horas do vale, o vale já é uma coisa, né? Mas aí muitas vezes tem um vale, dentro do vale. É o que eu estava me sentindo nesse momento. Eu estava num vale, dentro do vale, que aí o Senhor, pela misericórdia e graça dele, ele te mostra, filha, eu estou com você. Na verdade, eu estou te livrando. Eu estou te abençoando. Você vai viver depois. Esse vale. Aleluia. E amados, eu quero dizer uma coisa. Você precisa começar fazer a obra no meio do vale. Porque esse foi o grande questionamento que eu tive. Gente, como é que eu vou orar pelas pessoas sem cabelo, parecendo uma lagartixa,
com um lenço na cabeça, como é que eu vou orar pelas pessoas, gente? Como é que eu vou impor as mãos de uma pessoa, falando, ó, fulano seja curado, em nome de Jesus receba a cura, Senhor, toca na casa dela, toca no casamento dela. Doente, Senhor, que testemunho que eu tenho? Qual que vai ser meu testemunho? Porque eu aprendi, queridos, que o evangelho, para fazer, você tem que ser. Eu aprendi, na minha escola pastoral que eu tive, uma das coisas que os líderes falavam para nós, pastores, olha, ninguém segue quem é fraco. Meu Deus. Aí usa aquele versículo, né? Se você não se mostra forte no dia da angústia, quer dizer que a tua força é pequena. Então ninguém segue quem é fraco. Então, na minha concepção era isso. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou conversar com as pessoas? Como é que eu vou dar uma palavra de ânimo, irmãos? Olha, eu dei muita palavra de ânimo, viu? Como é que eu vou dar uma palavra de ânimo para alguém? Eu dei essa situação. E aí um dia eu tô lá na minha leitura anual, como sempre, e dou de cara com esse texto aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Apóstolo Paulo falando. Gálatas 4, versículo 13. Diz o seguinte. Abre aí comigo, queridos, por favor. Gálatas 4, versículo 13. Esse aí é o próximo, minha filha, pode botar. Diz o seguinte. Apóstolo Paulo falando. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Uau. E aí continua o texto aí, você vai ver que ele menciona que eles estavam muito fracos, mas que ele era muito grato porque as pessoas, mesmo na fraqueza dele, na doença dele, o ouviram. Então eu agarrei essa promessa. Bom, eu não sou diferente de Paulo. Então se Paulo pregou enquanto estava doente, eu vou pregar também. Foi quando eu despertei, queridos, que eu podia adorar a Deus, eu podia servir a Deus, mas eu podia também confortar a outros. Então eu falava muito com as pessoas e esse trabalho que eu faço aqui com vocês, de perguntar para um, perguntar para outro, como é que você tá, como é que foi seu dia, Deus abençoe o seu dia, manda um versículo, manda isso, manda aquilo, queridos, eu continuei fazendo. Então com a consolação que eu recebi do Senhor, aleluia, o Senhor consolou a outros. Glória a Deus, aleluia. Então eu não deixei de pregar. E aí lembra que eu tomava aquela bomba de remédio, ia lá pro altar e pregava também. Pregava e falava do Senhor e orava pelas pessoas. Então se Paulo fez, eu tenho que fazer também. Sabe? A gente tem que entender que você não é limitada à sua alma. Você está além daquilo que é a sua alma. Amém. Você tem dentro de você a graça, o poder do Espírito Santo. E no meio dos vales, você também precisa aprender a adorar. Glória a Deus. Nós cantamos aqui agora há pouco. Qual foi a música que nós cantamos aqui do Fernandinho? A segunda música diz o seguinte. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Olha para o teu irmão da direita e fala assim, não murmure nos vales. Não murmure nos vales. E por último, queridos, mas não menos importante, uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas que na verdade Deus fortaleceu essa verdade na minha vida, foi profetizar nos vales. Amém. Então o Senhor, pessoalmente, já me deu o Salmo 118, versículo 17, diz assim, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Glória a Deus. Então, à medida que eu caminhava, eu decidi, não importa a minha situação aqui, eu vou falar de Jesus. Aleluia. Eu vou falar de Jesus, eu vou prosseguir na minha caminhada com Cristo. Eu não vou me isentar de seguir o meu ministério. Eu vou ter responsabilidade mesmo mediante aos vales. Alguém me julgaria, querido, se eu não fosse no culto? Alguém me julgaria, querido, se eu não tocasse teclado? Alguém me julgaria, amado, se eu não orasse pelas pessoas? Eu podia até ficar no culto, mas eu ficar quietinha ali, ó, sentadinha. Alguém me julgaria? Não, amados. Mas eu decidi
que o meu, aleluia, que o meu vale ia de alguma forma gerar fruto. Aleluia. Aleluia. E se hoje eu posso aqui abrir a boca com você e falar com você, eu também tenho certeza que isso é fruto. E ali, queridos, naquele passo a passo, naquele dia após dia, uma outra coisa que se fortaleceu na minha vida foi profetizar no vale. Glória a Deus. E eu quero citar aqui Ezequiel 37, versículo 4. Todo mundo conhece, né? O vale de ossos secos. Todo mundo conhece essa passagem. O vale de ossos secos. Ezequiel 37, 4. Então, ele me disse... Pode passar, já acabou, né? Então, ele me disse... Aqui, eu falei pra vocês, ó. É isso aqui, ó. É esse lencinho aqui que eu tô. Indo pra igreja, tá, gente? Então, essas fotos assim que você vê... É a gente indo pra casa do senhor Amanda. Gracinha. Paga. Pode passar aí, minha filha. Eu já falei esse versículo. Então, aprenda a adorar os vales. Já falei também. Aprenda a profetizar nos vales. Então, em Ezequiel 37, 4, diz assim. Então, ele me disse. Profetiza a esses ossos. E diga-lhes. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Então é como a Grazi disse aqui agora há pouco, olha, você não vai colocar Deus na parede, não é isso, queridos. Você tem que falar, não é a Deus, você tem que falar o seu problema, a sua dificuldade, o que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, você tem um filho abençoado, entre aspas, você tem um filho, né, que está te dando trabalho, você não vai virar para Deus e você Deus, eu te sirvo. Eu te sirvo, Senhor, e esse menino desse jeito aqui me dá trabalho. Não, irmão. Você vai virar para o menino, nos seus momentos de oração, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu não gerei filho para o inferno. Eu gerei filho para a salvação. Aleluia. Você sabe isso aí lá em casa. Eu não gerei filho para servir o diabo. Então, pelo poder que há no sangue de Jesus, menino, você é consagrado a Deus, você é filho de Deus, aleluia, você pertence a Deus, você não tem opção a não ser servir o Deus vivo. É isso que a gente faz. Glória a Deus. Agora adianta murmurar, amados? Não. Adianta reclamar? Não. Adianta você ficar amaldiçoando seu filho, porque tem uma diferença entre nós corrigirmos e entre nós amaldiçoarmos. É completamente diferente. A correção, ela vai contra a atitude da pessoa. A atitude, né? A maldição vai contra a pessoa. Então você pode... seu filho fez uma coisa errada. Vamos falar assim, seu filho roubou. E aí você vai virar para ele e falar assim, não, porque você é um ladrãozinho mesmo. Onde já se viu você fazer uma coisa dessa? Né? E aí, ou você vai falar o seguinte, olha, você fez isso de errado, você vai receber uma correção. Bate, põe de castigo, tira o celular eternamente, gente. Não é assim, eu vou tirar o celular 2 dias. Não, em nome de Jesus, tira o celular eternamente, até Jesus voltar. Até você fazer tantos anos, você não vai ter mais celular mais. Entendeu? Então dá o seu jeito de corrigir, mas jamais amaldiçoar, falar pro filho que você não presta, falar pro filho, não, você, né? E aí, queridos, eu quero te alertar o seguinte. Se você começar a profetizar no vale, ele vai florescer. Aleluia. Interessante que esse salmo fala o seguinte, olha, esse salmo que eu li aqui, porque o justo estava no vale, porque ele estava adorando o vale, aquele vale se tornou fonte de água, aquele vale se tornou manancial. Aleluia. Entende, amados? Então, se você vai semeando, pode pôr a música para nós aí. Se você vai orando, se você vai semeando, o seu vale, a sua sequidão se transforma em manancial. Amém. Ou como diz aqui Ezequiel 37, os ossos viram um exército de novo. Porque o Senhor diz, profetiza os ossos, profetiza os músculos, profetiza os tendões. E aí no final o Senhor fala assim, agora eu sopro meu espírito. Então o Senhor sopra o espírito dele, queridos, à medida que você age. A graça de Deus, ela está disponível para todos nós. Mas nós é que precisamos nos achegar ao trono. Aleluia. Não, porque o Senhor já fez tudo que Ele fez. O Senhor, Ele já fez tudo que Ele podia fazer. Ele deu o melhor dele.
Ele deu aquilo que era mais precioso dele. Agora cabe a quem? Eu e você. Cabe a você se aproximar da graça. Então aí tem outra coisa ainda. Olha, presta atenção. Além de profetizar, além de entender, eu quero dizer o seguinte, que a graça de Deus que é derramada na sua vida, ela será abundante. O que é isso? Eu tenho um copo de água aqui, ó. Eu tenho esse copo de água. E aí, queridos, para eu beber, o que eu tenho que fazer? Só encher. Não é? Você concorda comigo? Para eu beber, eu preciso só encher. Então, a minha necessidade é só o copo cheio. Mas a graça de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ela transborda. Aleluia. Então, a graça de Deus, ela cobre além da sua necessidade. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. A graça de Deus, ela vai além da sua necessidade. É isso que o Senhor faz comigo e com você. Quando nós, nos nossos vales, nos achegamos. Nos nossos vales, profetizamos. Porque o que Satanás quer fazer na vida do Filho de Deus, o que é? É envergonhar. Não é? E por um tempo eu me senti envergonhada. Teve outras lutas aí na minha vida que eu me senti mais envergonhada ainda. Mas eu aprendi com o Senhor que não presta atenção naquilo que eu não tenho. Ele presta atenção naquilo que eu ofereço a Ele durante o dia. Aleluia. Quantas vezes você já viu ali? Né? E havia a história de Abraão e Tananã, e de repente ele construiu um altar. Ou seja, ele oferecia gratidão a Deus, oferecia louvor a Deus. Então agradece no vale, irmãos. Amém. Agradece no vale. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou passar aqui com o Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou vencer aqui. Não sei que jeito, mas eu vou sair daqui. Isso vai glorificar o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que importa, amados. Nós chegarmos no céu naquele dia, aleluia. E pensar o seguinte, olha, eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Glória a E Deus. a graça de Deus sobre a sua vida, ela não vai só cobrir a sua necessidade. A graça de Deus na sua vida vai superabundar. Aleluia. Vai derramar. Como que a gente cantou agora há pouco. Se a graça é um oceano, eu estou afundando. Se a graça é um poço, que é a água, eu estou totalmente mergulhado nele. Pode deixar essa música mesmo, amor? Então, pelo poder que é no sangue de Jesus, querido, eu quero que você hoje desperte para isso. Que o Senhor tem graça para você. Que o Senhor tem capacitação para você. Em nome de Jesus, você só vai. Amém. Você só caminha. Você só serve. Guarda a sua língua de murmurar. Em nome de Jesus. E anda com Jesus. Aleluia.